Glória a Deus. Mateus 23, verso 1. Meus irmãos, hoje essa é a nossa quinta atividade do dia. Já tivemos 8 da manhã o culto, 9h30 reunião com toda a liderança, às 10h30 o segundo culto, terceira atividade, a meio-dia tivemos o almoço, a quarta atividade, e agora nós estamos tendo o culto das 19 horas, a quinta atividade. Quer dizer, na minha opinião, é um domingo bem recheado de atividades, um domingo que nós temos a oportunidade de nos envolvermos com a obra de Deus de uma maneira bem especial, né? Eu contabilizo isso como sendo uma bênção. Eu contabilizo isso na vida de um povo cristão como sendo uma bênção. Porque eu sei, muitas vezes, de pessoas que querem atividade, que querem participar, que querem fazer, mas não têm a oportunidade de participar, de se envolver, de fazer. E aqui nós estamos dando a oportunidade dessa, que é a quinta oportunidade, a quinta atividade, e os irmãos podem assim participar. Nós estamos conversando no decorrer do ano, assim vou fazer, até a hora que eu entender e Deus falar, muda a direção no propósito da instrução. Estamos conversando sobre propósitos, os propósitos deixados por Jesus para nós, tanto na grande comissão quanto no grande mandamento. E nós estamos falando nesses dias nessa igreja sobre adoração, evangelismo, discipulado, comunhão e o serviço, o ministério. Hoje a conversa é sobre ministério, sobre servir. Todos nós servimos de alguma forma. Todos nós contribuímos de alguma forma. Em algum lugar nós fazemos algo, nós colocamos a nossa vida à disposição, e isso é importante. Dentro do contexto bíblico, nós estamos assim desenvolvendo o nosso ministério, ou seja, o servir. E nós estamos vivendo um tempo, um período, a sociedade, de uma maneira geral, onde muitas vezes as pessoas elas não fazem nada se elas não forem ganhar algo em troca. Então, tudo que elas vão fazer, elas querem algo em troca. Não é difícil você ver uma mãe dizer para o filho: filha, leva o cesto de lixo ali na rua, vai no supermercado buscar uma coisa para a mãe, vai ali no açougue buscar alguma coisa, e a pessoa fala: o que eu ganho? O que eu vou ganhar? Não é difícil acontecer, isso é comum. Isso é comum, é muito mais comum do que parece. As pessoas, de uma maneira geral, elas estão sendo doutrinadas a abrirem mão do servir, abrirem mão do se colocar à disposição do outro. E eu vou inverter de acordo com aquilo que eu preguei já de manhã, eu vou pregar a mesma coisa, mas só que eu vou inverter. Ô Vitor, nos ajude, por favor. Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. João 12, 26. Olha o que diz. Depois nós vamos para o texto, tá? Eu vou de trás para frente agora. Quem me serve precisa me seguir. Não vou entrar aqui nessa frase. Mas qualquer pessoa que quer servir a Deus, precisa seguir a Deus. Isso é uma condição. Está aí, está estabelecido, está registrado, né? Eu não sirvo a Deus do jeito que eu quero servir. Se eu vou colocar minha vida a serviço de Deus, tem que ser do jeito que Ele quer. E eu preciso, então, seguir a Ele, observá-lo em todos os passos e trilhar de acordo com aquilo que Jesus, Ele faz. Segue o texto dizendo: onde eu estou, meu servo também estará. Qualquer pessoa que coloca a sua vida a serviço, à disposição do reino, tem alegria, tem gozo, tem prazer em estar
onde Jesus está. Para essa pessoa é um prazer, não é um peso, não é um fardo. Mas também não vou dar continuidade aqui nessa frase. Eu vou valorizar o final aqui, ó. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. João 15:16. João 15:16. Vocês não me escolheram, eu escolhi vocês para irem e darem fruto. Quando fala a respeito de dar fruto, nós temos que pensar, existem várias situações de frutificação, mas basicamente 3 frentes que nós devemos de pensar. Primeiro tipo de frutificação, eu escolhi vocês para vocês darem fruto. Primeiro, uma pessoa em Cristo, na frutificação, essa pessoa ela terá o caráter transformado, o caráter mudado. Ela passa a ter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Todos nós temos o nosso caráter desenvolvido dia a dia. Qualquer pessoa tem. E para saber se essa pessoa ela é bom ou mau caráter, você vê qual é o comportamento dela no seu dia a dia. Se ela é uma pessoa que faz mais coisas boas, ela será reputada entre os bom caráter, ou de bom caráter. Se é uma pessoa que faz mais coisas ruins, coisas erradas, quando você vai colocar na balança, fez tanta coisa ruim e fez tanta coisa boa, está pesando mais para o lado do ruim do que para o bom, essa pessoa ela é considerada uma pessoa de mau caráter. Então, qualquer pessoa ela tem o seu caráter sendo desenvolvido dia após dia. E toda aquela pessoa que se coloca na condição de fazer as coisas boas, as coisas certas, ela vai valorizando o seu caráter. Agora, quando nós conhecemos Jesus, aí o desafio é nós desenvolvermos o caráter de Cristo sobre a nossa vida. Então, frutificação, não vou ficar nesse assunto aqui, mas é importante a gente pensar dentro desse todo da conversa de hoje. Então, não foste vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. Primeiro, caráter transformado. Por isso que não cabe uma pessoa em Cristo seguindo e fazendo as coisas tudo errado, igual ela fazia antes de conhecer Jesus. Qualquer pessoa que está em Cristo e ela está sendo tocada por Cristo, ela está sendo marcada por Cristo, ungida por Cristo, essa pessoa ela tem o caráter dela transformado e ela começa a mudar o seu comportamento. Segundo ponto dentro de frutificação, ela começa a fazer boas obras. Ela começa a colocar a vida dela à disposição das pessoas de uma maneira em que ela está sempre visando fazer algo bom, não somente para ela, mas para outras tantas pessoas que à volta dela estão. Terceiro tipo de frutificação é almas para Jesus. Almas para Jesus. Vos nomeei para que vades e deis fruto. Transformação de caráter, boas obras começam a ser realizadas e almas são ganhas para Jesus. Então, se qualquer um de nós, começando por mim, quisermos aqui olhar, bom, pera lá, como que está a minha vida? Eu estou frutificando ou não? É fácil de fazermos uma avaliação. Quem faz essa avaliação? Nós mesmos fazemos da nossa vida. Eu já aceitei Jesus. Eu continuo fazendo as coisas que eu fazia antes de Jesus, ou a minha vida passou por uma grande mudança, uma grande transformação, hoje eu sou uma nova criatura? Segundo, eu tenho colocado a minha vida à disposição de Deus, à disposição do reino, mas à disposição de fazer, de ajudar, de estender a mão às pessoas no dia a dia, onde quer que eu esteja ou não. Ou eu sou uma pessoa que estou preocupada apenas e tão somente com o meu umbigo.
Terceiro, eu sou uma pessoa que convida, que fala para as pessoas a respeito de Jesus. Eu sou uma pessoa que anuncia a salvação em Jesus. Eu sou uma pessoa que fala daquilo que Deus tem feito na minha vida, daquilo que Deus tem feito na vida dos outros. Eu sou uma pessoa que não me contento em vir para o templo sem trazer um visitante, ou sou uma pessoa que me contento em ser um salvo e cada um que corra atrás do seu prejuízo. São 3 perguntas importantes e básicas para ver se eu estou frutificando ou não. Continuemos com a leitura, porque a conversa ela está aqui embaixo. Dê fruto. O fruto deve permanecer. E o Pai lhes conceda aquilo que pedirem em meu nome. Quer dizer, quando eu frutifico, eu tenho resposta. Resposta. Então, qualquer pessoa que frutifica, essa pessoa começa a ter respostas na vida dela. O outro texto lido fala: se alguém me servir, o Pai o honrará. Jó 42:10. Victor, por favor. Jó 42:10. Olha o que diz. Eu estou propondo para você pensar chaves de respostas. Chaves que trazem resposta na vida de uma pessoa, para que nós estejamos dentro de um templo e nós entendamos que as respostas na nossa vida, elas dependem única e exclusivamente de nós, da nossa postura. Porque Deus, Ele diz na palavra dEle, tantas quantas são as promessas, em todas elas nós temos o sim. Olha lá. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, deu a ele em dobro tudo o que antes ele possuía. Quando? Depois que ele orou pelos amigos, depois que ele colocou a vida dele a serviço do reino, depois que ele colocou a vida dele à disposição de outras pessoas. E essa é uma das grandes armadilhas que o inimigo das nossas almas, também conhecido como diabo, ou Satanás, aí cada um vai olhar e vai falar do jeito que achar melhor falar. Essa é uma das grandes armadilhas que ele oferece para travar a vida do crente. Porque ele sabe que quando um crente ele se coloca na posição ou na condição de servo de Deus, ele sabe que a pessoa vai ter resposta na vida. Ele sabe que a pessoa vai ser honrada por Deus. Ele, o diabo, sabe que a pessoa vai começar a viver num outro nível, num outro patamar espiritual. Então o que ele faz? O que ele pode fazer para atrapalhar e para interferir na vida da pessoa, no sentido dela não servir, para ela não ter respostas, ele faz. Com isso a pessoa começa a ficar chateada, a pessoa começa a ficar entristecida, a pessoa começa a ficar desanimada. Poxa vida, eu vou para a igreja, estou esperando a resposta não chega, estou esperando o milagre não chega. Aí não são poucos aqueles que pensam, muitas vezes, que passa pela cabeça e eles aceitam aquele pensamento: eu acho que é o meu pastor, com esse pastor eu não vou conseguir vencer na vida. Tem os outros que pensam: eu acho que é a denominação, com essa denominação eu não vou vencer. Eu acho que é o bairro, se eu trocar de bairro, acho que a resposta chega. Já tem o outro que pensa: talvez alguma coisa está travando a minha vida e eu não vou mais com esse negócio de ser crente, minha vida não vai mesmo de jeito nenhum. Essa é a ideia, essa é a estratégia. Então é importante, eu estou começando do final. Qualquer pessoa que coloca a sua vida à disposição do reino é honrada e respondida por Deus em tudo aquilo que ela busca, pede, pensa ou faz. Diga amém e diga graças a Deus. Pergunta para quem está pertinho de você assim: você quer ser honrado por Deus? Pergunta para essa pessoa: quer que Deus te responda nas suas orações? Nós começamos por aí. A nossa conversa começa por aí. Agora nós vamos lá, Vitor, Mateus 23, a partir do 1. Um belo dia, Jesus estava junto com os discípulos, à volta de Jesus tinha uma multidão. Então, o verso 1 do capítulo 23, Mateus 23, 1 diz assim: então Jesus disse à multidão e aos discípulos:
Outra coisa importante para nós pensarmos, para nós irmos pensando no decorrer da nossa semana. Na multidão sempre tem pelo menos 3 grupos de pessoas, irmão. Na multidão sempre vai ter pelo menos 3 grupos de pessoas. Um grupo, aqueles que são curiosos, aqueles que não querem saber de nada com nada. Eles se contentam em olhar, em ver, em saber como está. São os curiosos. Os curiosos, eles não se envolvem, nem para o bem, nem para o mal. O curioso é aquele que ele se contenta de estar junto. Ele se contenta de estar perto, mas ele não vai além disso. Ainda na multidão, há um segundo grupo, que é conhecido como o grupo dos críticos. O grupo dos críticos, ele é aquele grupo de pessoa que reclama de tudo. Nada está bom, nada agrada, nada satisfaz. Tudo para a pessoa, se você faz uma coisa, a pessoa reclama. Se você faz outra coisa, a pessoa reclama. Se você não faz, a pessoa reclama. Você não vai agradar essa pessoa. Dificilmente você vai agradar essa pessoa. É o segundo grupo de pessoas dentro de uma multidão. Mas ainda dentro da multidão, há aquele grupo de pessoas que depende de Jesus, que busca Jesus, que quer Jesus, que espera em Jesus, que sabe que Jesus é o único que pode mudar a história na vida da pessoa. Aqui o texto diz: Jesus estava com a multidão e com os discípulos. E ele estava falando para a multidão. E ele estava falando para os discípulos. Verso de número 2 diz assim, Jesus falando: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Veja, Jesus estava conversando com a multidão, Jesus estava conversando com os discípulos, 2 grupos distintos de pessoas. E aí ele estava falando de um outro grupo de pessoas, os mestres da lei e os fariseus. Aí ele está dizendo assim, ele está dizendo, verso de número 3, obedeçam a eles, façam tudo o que eles dizem. Olha a fala de Jesus para a multidão e para os discípulos. Tudo que vocês ouvirem os mestres da lei e os fariseus dizerem, façam. Eles ocupam a cadeira de Moisés. Com outras palavras, eles estão numa posição ou numa condição de destaque. Para ocupar a cadeira de Moisés não era para qualquer um. Eram pessoas diferenciadas por algum motivo. E eles, de fato, eles conheciam e muito a Bíblia ou a Torá. Eles conheciam, eles sabiam do que eles falavam. E Jesus fala assim com a multidão e com os discípulos: o que os fariseus e o que os saduceus disserem, pode fazer sem medo, faz. Ele continua no verso de número 3, dizendo assim, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que eles pregam. E é aqui que eu faço uma parada para conversar com você de uma maneira um pouco mais abrangente. Porque Jesus ele está falando a respeito de pessoas que pregam uma coisa, falam uma coisa, dizem uma coisa, sugerem uma coisa, mas não fazem. Jesus está chamando a atenção daquele grupo de pessoas, juntamente com os discípulos, dizendo: o que eles estão falando está certinho, pode fazer. Mas não sejam, não façam, não pratiquem, não se comportem como eles se comportam. E isso é triste, mas é algo que acontece até os dias de hoje. Até os dias de hoje. É muito comum. E eu acho importante você pensar e aplicar dentro da igreja, dentro do templo, a reflexão, mas é importante você levar lá para a sua casa a reflexão. É importante você levar lá para o teu ambiente de trabalho essa reflexão. É importante você levar para o seu círculo de amigos a reflexão. É importante essa reflexão te acompanhar onde quer que você esteja. Não são poucos os lugares de trabalho onde o patrão, a patroa, o encarregado, o diretor, o supervisor fala para fazer algo, mas ele mesmo não faz. E há aqueles que são até meio que arrogantes, dizendo assim, faça
faço o que eu falo, mas não, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não são poucos que fazem isso, que falam assim, que se comportam desse jeito. E Jesus, ele está lá atrás, há 2000 anos atrás, mostrando o perigo de um comportamento de pessoas, de um grupo de pessoas que falam, mas não fazem. Que oferecem pensar, mas não se comportam de aquilo que está sendo falado para fazer ou para trabalhar. Não são poucos os pais que falam para os filhos e para as filhas, faça isso, faça aquilo outro. Mas o pai ou a mãe não faz. Não são poucos os cristãos que dizem, faça isso, faça aquilo outro, mas ele mesmo não faz. Não são poucas as pessoas que falam muita coisa, mas fazem pouco. E é exatamente aí que eu e você somos convidados a pensar nessa noite. Jesus, ele está chamando a atenção deles, lá atrás, dos discípulos. Ele está chamando a atenção lá atrás, da multidão. Ele está dizendo assim, o que eles falam para fazer, vocês façam. Mas a forma como eles se comportam, vocês não devem se comportar. Aqui Jesus estava dando uma vacina no povo. Uma vacina. Exatamente por causa daquilo que eu li com você no começo. Propondo pensar quão bom é uma pessoa colocar a vida dela à disposição do servir. À disposição das pessoas. Servir à disposição das pessoas. Como é bom, como é importante, como é necessário para qualquer um de nós. Para qualquer um de nós. O texto mostra Jesus chamando a atenção. Aí, irmão, irmã, não são poucas as pessoas que param a vida por causa dos outros. Não são poucas as pessoas que abrem mão, de repente, de propósito, de situações que vão trazer resposta na vida da pessoa por causa do outro. Não são poucas as pessoas que dizem, eu não vou para a igreja. Eu vou lá na igreja para quê? Lá tem gente que vai para a igreja, mas que não faz o que a Bíblia diz. Aí a pessoa olha e ela se preocupa o quê? Com quem não faz. Ela não está preocupada se ela está fazendo ou não está fazendo. Ela está preocupada se o outro está fazendo ou se o outro não está fazendo. Você consegue perceber a sutileza da situação? Porque tira o nosso foco do nosso comportamento. Tira o nosso foco da nossa conduta. Tira o nosso foco daquilo que todos nós somos chamados a fazer dia após dia. Eu não posso parar minha vida, você não pode parar a sua vida, se quem está perto de você não está fazendo a parte dele ou dela. Quantas e quantas esposas abriram mão, pararam com tudo, porque o marido não faz a parte dele. Ele não faz a parte dele, eu vou fazer a minha. Sim, faz você a sua parte. Quantos maridos, quantos homens não fazem, abriram mão, pararam de fazer a parte dele. Por quê? Porque a esposa não faz a parte dela. Então ele fala, eu vou fazer minha parte sozinho, ela não quer saber de nada com nada, eu não quero nem saber. Quantos filhos e quanta filha abre mão de fazer a parte dele, porque o pai ou a mãe não faz aquilo que deve de fazer. Quem é que perde não é quem não está fazendo. Quem é que perde é quem deixa de fazer porque alguém não está fazendo. Lógico, não estou defendendo com isso não fazer. Eu estou propondo pensar e defendendo a prática do fazer. A prática de nós fazermos o que é de ser feito. Até porque na Bíblia está escrito, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, esse está pecando. Esse está pecando. Veja, é sutil, mas é um jeito que o inimigo ele consegue ir colocando muita gente em stand-by, ou seja, sabe o que é stand-by, né? Lá na TV, quando a TV está desligada, fica aquela luzinha acesa. A TV tem energia, mas ela não está ligada, mas ela tem energia. Aí só tem aquela luzinha lá. Aí você pega o controle remoto, você vai lá com o controle remoto e aperta em direção da luzinha, acende a TV, liga a TV, saiu do stand-by, agora está on.
Quantos crentes estão em stand-by dentro da igreja? Stand-by, parados. Você olha para a pessoa, você conversa com a pessoa, você propõe para a pessoa, ela, ela faz assim, glória, às vezes até dá um glória, né? Glória, mas a pessoa ela tá parada, ela está estagnada, ela está inerte dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, ela está olhando para a vida de alguém, e qualquer um que olha para a vida do outro, isso aí é quase que 100%. Qualquer um que olha para a vida do outro, para. Se eu for ficar olhando para a vida de quem não faz, eu paro. Qualquer um de nós, em qualquer área da nossa vida. Vou continuar com a leitura. Verso de número 4. Olha o comportamento dos fariseus e dos mestres da lei. Eles colocam, amarram fardos pesados. Eles colocam esses fardos sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movimentá-los. Verso 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Quando eles fazem alguma coisa, eles fazem querendo like. Se não tiver like, eu não faço nada. Se não for para destacar, se não for para falar meu nome, se não for para eu ficar em evidência, eu não faço nada. Era assim que eles faziam. Jesus está aqui mostrando o comportamento deles. Tudo que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas das vestes bem longas, a roupa deles chama a atenção. Eles gostam de lugar de honra nos banquetes, dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças, de serem chamados de rabi. Mas vocês não devem ser chamados de rabi. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame por pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefe, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Olha o comportamento deles. Tudo o que eles fazem porque eles querem chamar a atenção. É triste, mas isso é comum. Isso é muito comum. Isso aí acontece nos mais variados lugares, nas mais variadas áreas. Pessoa que, se não for receber algum tipo de vitrine, de ficar exposto, olha eu aqui, a pessoa não faz, a pessoa não ajuda, a pessoa não coloca a vida à disposição. Dentro da igreja, por exemplo, é muito comum, não é aqui, é nas igrejas de uma maneira geral, aqui também, é muito comum. Você vê o trabalho com as crianças. Foi lá para a sala de aula a Fran e a Bárbara. Ninguém nem sabe que elas estão lá. Se não ora e não fala o nome delas aqui, ninguém nem sabe quem está cuidando das crianças. É um trabalho que ninguém vê e que ninguém sabe. Por isso, muitas pessoas têm dificuldade de colocar a vida à disposição do trabalho com as crianças. Porque a pessoa não vai estar em evidência. A pessoa não vai estar sendo vista. Não vai estar sendo notada. Isso aí é algo que está aqui dentro, é um sentimento. Todos os trabalhos devem ser realizados. Mas muitas vezes a motivação da pessoa às vezes a pessoa tem o chamado, ela tem a habilidade para lidar, para trabalhar, para ajudar as crianças. Não, mas eu quero ser um diácono, eu quero ser uma diaconisa. A pessoa tem habilidade muitas vezes para trabalhar dentro de uma sala de aula e promover na vida das crianças uma grande revolução com a palavra de Deus. Não, mas eu quero cantar. Eu quero dançar, eu quero interpretar. Nós temos esses trabalhos que são trabalhos que ficam mais em evidência aqui, por isso eu faço uso deles para a nossa reflexão.
Muitas vezes a pessoa ela está preocupada com o quê? Ela está preocupada se ela vai estar em destaque ou não. Sala de intercessão. Ninguém sabe quem está lá na sala de intercessão orando. Mas sempre tem um grupo de pessoas orando para que tudo corra bem aqui. Para que tudo corra bem na sua vida, na sua casa, na sua família. Para que enquanto você está aqui sendo ministrado, o inimigo não retalhe. Estou falando certo a palavra? Bom, retalhar a sua casa, a sua família. Tem um grupo de pessoas. Mas quem sabe onde essas pessoas estão? Ninguém nem sabe. Muitos nem sabem que tem gente intercedendo por você. Você está entendendo, sim ou não? Estamos falando do espírito, o espírito da pessoa. Eu estou aí para contribuir. Pastor, eu quero contribuir. O que tem para fazer nessa igreja? Qual é a contribuição que o senhor está precisando nessa igreja? O que o senhor acha que eu posso ajudar? Eu estou aí à disposição para ajudar. De que forma que eu posso ajudar? É um sentimento, é um entendimento de que o que tem que se fazer tem que ser feito, em qualquer lugar. Às vezes na empresa tem determinadas funções que são tão importantes quanto as outras, mas elas não dão visibilidade diante do patrão, não dão visibilidade diante do encarregado, não dão visibilidade diante do supervisor, e por isso a pessoa ela não quer, ela não se sujeita. Às vezes dentro da nossa casa, nós queremos que as pessoas vejam o que nós fizemos. As pessoas não precisam ver o que nós fizemos. As pessoas precisam desfrutar daquilo que nós fizemos, porque nós entendemos que precisa ser feito. É diferente, é um sentimento. Jesus está conversando com um grupo de pessoas aqui, e Ele está dizendo para essas pessoas: não se comportem como eles, os religiosos. Aqueles que ocupam a cadeira de Moisés, os entendidos da Bíblia. Jesus está falando aqui, pessoas de destaque. Não se comporte como eles, que não fazem nada se não for para ser visto e para ser notado. Jesus está dizendo, faça tudo aquilo que tem que ser feito. Aí no verso de número 11, ele diz assim, o maior entre vocês deverá ser servo. Olha como que é interessante o jeito que Jesus coloca a situação para ser pensada. O maior, ele deverá ser servo. Com outras palavras, a pessoa que quer ser grande, a pessoa que quer ser útil, ela deve ser aquela pessoa que serve, que coloca a vida à disposição. Falei com você no começo da nossa conversa. Não foste vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi a vós outros, vos nomeei para que vades e deis fruto. E quando eu falava do fruto, eu falava das boas obras. Eu falava de você colocar a sua vida à disposição de alguém. Eu falava com você a respeito de você, de repente, se colocar à disposição para fazer o bem na vida de uma pessoa. Tivemos um monte de gente, por exemplo, apenas exemplo, um monte de gente que contribuiu com o acampamento, que eu inclusive já agradeci aqui. Muita gente contribuiu. Muita gente foi lá, colocou a vida à disposição, ajudou, tanto lá, quanto doando, quanto ofertando. Gente que você nem sabe, gente que você não faz nem ideia, mas que foi e se colocou à disposição. É se colocar à disposição. Enquanto igreja, ter esse entendimento. Eu estou ali na igreja. Quando você chegou, tinha um diácono que estava lá com guarda-chuva na mão, tentando de algum jeito, que às vezes nem o guarda-chuva resolve, né? Mas tinha lá um diácono tentando te ajudar a estacionar, que com a chuva fica difícil para enxergar pelo retrovisor. Aí o diácono estava lá tomando chuva, estava lá te ajudando. Vem, pode vir, vai para cá, a hora que bater eu falo, né? O diácono estava lá. Às vezes a gente nem sabe quem é o diácono, nem sabe quem é o nome. Às vezes o diácono ele passa por despercebido, mas ele está lá contribuindo. Ele está lá ajudando. Os músicos, da mesma forma, eles vêm, eles se organizam, eles se preparam para vir e te ajudar na adoração. Seu filho, sua filha, seu neto, sua neta está lá nesse momento sendo ministrado. A palavra de Deus está sendo ensinada para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para a sua neta.
Ali em cima tem dois, um é junior, o outro é adolescente. É adolescente também, né, Vitor? Ou ainda é junior? Adolescente. Então, um adolescente e outro junior. O Samuel. Está ali. Você já é adolescente, Samuel? Verdade. Verdade. Então, 2 adolescentes ali, ó, contribuindo conosco, que estamos aqui no templo, contribuindo com você que está aí, talvez na sua casa, acompanhando essa transmissão. Chegaram antes, prepararam. O Vitor era 6h05, ele estava entrando aqui, preparando tudo, ajeitando, deixando tudo encaminhado. Todo domingo ele está na escala, é desse jeito. 6 e pouco ele está aqui, ele vem, chega antes, arruma, organiza. Sabe, são coisas que nós, enquanto igreja, devemos de valorizar. Porque é um trabalho que nenhum deles é remunerado, Todos fazem por amor. Todos fazem por prazer, todos fazem por gratidão e por entendimento de que a vida deles, a vida de todos nós, é uma vida que pode ser útil a alguém. Eu falei de manhã na reunião com os líderes, falei em algum dos cultos, eu não lembro qual, as igrejas estão encontrando dificuldades para forjarem novos líderes, exatamente por causa desse princípio que eu estou conversando com você hoje. Porque o inimigo, ele trabalha na mente do povo com a intenção assim, ó, você não precisa e não pode estar comprometido, você indo e ouvindo já está bom. Você não pode fazer nada. Você vai fazer alguma coisa? Você sabe o fulano, você sabe o beltrano, você sabe o ciclano, então você vai fazer mesmo assim? E a pessoa abre mão de receber o que Deus tem para fazer na vida dela. Tem muitos lugares aí que pastores estão tendo que contratar pessoas para ajudar na organização do culto. Contratar pessoas para poder ter música. Contratar pessoas para poder ter diaconia, contratar pessoas para poder ter sala de aula com criança. Eu não sou contra, irmão. Eu não sou contra esse procedimento, muito pelo contrário. Mas eu entendo que dentro de cada contexto nós precisamos entender a realidade de cada igreja, a realidade de cada grupo, o tamanho de cada trabalho a ser desenvolvido. Aqui nós temos, por exemplo, dificuldade. Por qual motivo? Porque nós fazemos 3 cultos por dia, no domingo, são 3 cultos. Então você precisa de músico para os 3 cultos. Temos aí o pessoal que ajuda, que repete, que vem, que colabora com 2. São 3 cultos, com 3 salas de aula, uma em cada culto, mais a escola bíblica. É uma igreja que promove mais atividades, não é uma igreja numerosa. Nós não somos numerosos. Mas é uma igreja que oferece opções para o povo vir. Opções para aquele que gosta de dormir até um pouco mais tarde, chegar aqui 10h30 e poder cultuar 10h30. Aquele que gosta de passar o dia no rancho, na chácara, no sítio, na fazenda, na rua do porto, sei lá onde, a pessoa levanta cedo, vem para o culto das 8, participa do culto das 8 e tem um domingo inteiro livre. Aquele que gosta de levantar já cedo e ir fazer o corre e passar o dia resolvendo a vida, final do dia vem para o templo, 7 horas da noite, tem atividade. Eu acho importante a igreja, eu e você, nós entendermos onde é que eu congrego, como que é a vida que a igreja que eu participo, ela propõe eu viver enquanto cristão. Onde eu me encaixo, onde eu me enquadro, de que forma eu posso contribuir. Servo, está aqui. O texto diz, verso de número 11, o maior entre vocês deverá ser servo. A pergunta que fica para todos nós nesse momento é, como está a minha vida enquanto servo? Como eu estou? Eu sou uma pessoa que tenho me colocado à disposição de outras tantas pessoas, ou sou uma pessoa que apenas e tão somente quero ser servido e não me preocupo em servir? Isso aí é um entendimento, é um amadurecimento. O verso 12 diz assim, ó, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem se exalta
é humilhado. Quem se humilha é exaltado. Para finalizar a nossa conversa aqui, eu quero propor três tópicos ou 3 frases, você veja do jeito que você melhor entender. Minha vida enquanto cristão, baseado naquilo que nós fizemos a leitura, ela deve ser uma vida de serviço em humildade e liderança. Eu colocar a minha vida à disposição do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Colocar a minha vida. Todos vocês têm dons e têm habilidades. Todos vocês têm facilidades. Cada um sabe de um jeito como é que pode colocar a vida à disposição do reino. Mateus 20, 26 e 27 diz assim, ó, quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Outra frase, evite a hipocrisia. Evite a hipocrisia. Pratique o que se prega. Pratique. Eu não tenho que ser um líder para fazer aquilo que eu falo. Em qualquer círculo que eu esteja, social, profissional, familiar, de fé, em qualquer círculo, o que eu falo, eu preciso me esforçar para fazer. Me esforçar para fazer o que eu falo. Tomar o cuidado para não ficar ditando regras, impondo peso sobre o ombro das pessoas e eu mesmo não fazer o mínimo. Terceiro pensamento, e aqui eu finalizo a conversa dessa noite. A humildade diante de Deus e o reconhecimento da dependência que nós temos de Deus. Sabe, eu não sei como você vem para cá, eu não sei como é seu dia a dia, eu não sei qual é a sua rotina, eu não sei nada disso, irmão, não sei. Mas eu sei que Deus está falando com essa igreja nesses dias a respeito de se colocar à disposição. É porque Ele tem plano, Ele tem projeto para você e Ele tem resposta para te entregar. O que é que tem a ser de repente ajustado, organizado? Aí é você e Deus. Não sou eu, é você e Deus. Você sabe, você vai conversar com Deus. Você vai se colocar diante de Deus e Deus vai te direcionar. Porque tem resposta que está ficando retida pela falta do servir. Pela falta do servir. E se tem uma coisa que essa igreja oferece, é a oportunidade de servir. Agora, é lógico, né? Claro, isso aí eu falo apenas a título de chover no molhado. Mas se nós vamos servir em qualquer lugar que seja, inclusive na igreja, eu devo me enquadrar, me encaixar, eu devo estar dentro daquilo que é solicitado para que seja feito, para que tenha um melhor andamento no trabalho. Ah, não, eu só ajudo se for do meu jeito. Aí não dá certo. Não, eu vou ajudar. Como é que é o jeito para ajudar aqui? Sabe, talvez tenha pessoas que estão aqui agora, até pessoas que estão online conosco, que em um outro momento ajudavam, faziam, eram úteis na obra, e por olhar pessoas, por olhar comportamento, por olhar situações, foram se afastando, eu vou me afastando para cá, né, senão eu acabo caindo lá, se afastando, e quando menos esperou, a pessoa se afastou tanto que hoje ela já não consegue fazer mais nada. Sabe quem ganha quando você não faz nada? O diabo. Que quando você não faz, ele atingiu o objetivo que ele tinha, que era impedir, que era travar que a resposta chegasse na sua casa. Ele conseguiu travar a resposta, pronto. Vai fazer de você o quê? Um crente que a qualquer momento está a um passo de se tornar um crente descontente, um crente infeliz, um crente que nada satisfaz, um crente que nada agrada, um crente que não tem prazer em pegar a Bíblia e vir para o templo no domingo, um crente que não se alegra com a oportunidade que o seu Criador dá a você de ser útil na obra dele. Deus tem algo para cada um de nós em tudo quanto é lugar. E não pense que eu prego e falo só aqui de dentro da igreja, irmão.
quando eu ainda trabalhava do meu lado, lá na empresa, eu trabalhava dentro de uma empresa, lá na empresa, um amigo, ele vinha e ele me falava assim: Marcão, já contei para você, Marcão, quer que eu leve seu nome para minha mãe orar? E eu não era crente, a turma me chamava de diabo. Leve. Marcão, quer que eu leve seu nome para minha mãe orar? Não, você quer que a minha mãe ore para você ser pastor? Ele vinha e falava assim, ele era crente. O jeito dele servir era esse. Lá na empresa ele vinha, ele pegava meu nome, pegava o nome de outras pessoas e levava o nome para a mãe dele orar. E a mãe dele orou. E ele foi usado por Deus. E hoje eu estou aqui conversando com você, dizendo assim, ó, irmão, irmão, qualquer um de nós podemos ser muito úteis na obra de Deus. Não é só com a roupa de diácono, não é só com por trás de um instrumento, não é só, de repente, fazendo alguma coisa dentro da estrutura da igreja. É onde quer que nós estejamos, nós podemos ser muito usados por Deus. Tem muita gente que está precisando de oração, que você trabalha, vê essa pessoa todo dia. Talvez você começar a oferecer oração. Se não tem a prática da oração, pega o nome da pessoa e fala: vou levar o seu nome para o meu pastor orar, vou levar seu nome para o meu líder de célula orar, vou levar seu nome para o meu líder de grupo orar, vou levar seu nome lá na igreja para o povo orar por você. Deixe Deus te usar do jeito que Ele quiser usar, e você vai ver quanta coisa boa vai começar a acontecer na sua vida. Fica em pé, por favor, porque eu quero orar com você nesse momento. Os músicos, venham dar para nós esse suporte nessa noite. Feche seus olhos. Eu não sei. Talvez você tenha alguma vontade, algum desejo de fazer alguma coisa na igreja. Fale com Deus, converse com Deus. Agora é hora de você conversar com Deus. As águas do batismo estão aqui, ó. Ah, pastor, eu quero fazer tal coisa. Para servir, para trabalhar, tem que estar batizado, irmão. É um dos primeiros passos na vida de qualquer cristão. É estar batizado, é passar pelas águas do batismo. É participar, é se envolver. Escola bíblica, oração, é ir se envolvendo. Converse com Deus aí, fale para Deus: Deus, eu vim aqui hoje. Talvez eu vim aqui, Deus, precisando de um milagre, e o pastor falou para eu orar, pedir para o Senhor me dar a oportunidade para trabalhar, porque é através do trabalho que tem resposta que vai chegar na sua vida. O trabalho é uma porta, é uma chave. Há outras portas, há outras chaves. E em nome de Jesus, meu Deus, eu oro com esse irmão, eu oro com essa irmã, e eu peço, meu Pai, que o Senhor esteja abençoando quem está aqui dentro do templo, abençoando quem está através da transmissão, abençoando quem tem uma vontade, um sonho, um desejo de servir, abençoando aquele que de repente já servia em algum momento e deixou de servir, para que essa pessoa tenha o coração inflamado por essa palavra, esse coração seja tocado de um jeito, para que ela comece, ó Deus, essa pessoa comece a se voltar para a tua obra, porque a melhor coisa que tem é servir o Senhor. E o Senhor nos ensina, e nós lemos o texto hoje de manhã, que se alguém faz a obra no Senhor, nenhum trabalho é vão. Todos nós somos recompensados. Abençoa esse povo, marca esse povo para trabalhar, Deus, lá na empresa. Não deixa nenhum deles se esconder do patrão, não deixa nenhum deles se esconder da patroa, do encarregado. Toca no coração deles para eles se apresentarem para o patrão, para a patroa, para o encarregado, para o supervisor. Toca no coração de todos eles, para que eles verdadeiramente sejam achados entre os trabalhadores. Podia falar de vários exemplos de gente que foi visitada e abençoada através do trabalho. Vou apresentar uma pessoa, Deus,
tão conhecida e tão vitoriosa. Gideão estava trabalhando. Quando ele malhava o trigo, o Senhor o visitou. Qualquer pessoa que trabalha tem a visitação do Senhor. E essa visitação pode mudar uma história. A visitação do Senhor na vida do Gideão, que estava trabalhando, mudou a história da família dele, mudou a história do povo todo daquela época que sofria nas mãos dos midianitas. Servir ao Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Deus, desperta em minha vida um coração de servo para a glória do teu nome. Que o propósito do ministério seja exercido pela minha vida de uma maneira muito próspera e abençoada, em nome de Jesus. Bata a palma para o Senhor. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém veio pronto para batismo? Tem alguém que não é batizado? Pastor, o senhor está aí falando de servir, de trabalhar. Eu vim para batizar. É hoje, eu não sou batizado. Tem alguém que não é batizado e vai aproveitar passar pelas águas do batismo? Então eu quero conhecer os visitantes, pessoas que estão conosco pela primeira vez. Quem estava online até o momento conosco, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Elisa, quem é Elisa que está